Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria e de grande satisfação de eu estar aqui nesta noite e já pude sentir a presença de Deus, já podemos ouvir a voz de Deus neste lugar. Estou aqui pela primeira vez na igreja de regeneração para servir ao Senhor, juntamente com esta igreja, para adorar ao Senhor. E quero agradecer a oportunidade. Para mim é muito importante estar aqui e falar da palavra de Deus. Porque quando Deus, Ele chama, é uma responsabilidade que nós temos de ministrar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. É uma responsabilidade, um peso que está sobre os nossos ombros. E falar desta palavra, falar à igreja do Senhor. E eu já pude ouvir a voz de Deus aqui neste lugar. Eu já pude contemplar o Espírito Santo de Deus sobre este lugar. E eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida da irmã Esmelda, do pastor José Cilírio, pelo convite. Para mim é uma honra. Congrego na Assembleia de Deus em Demerval Lobão, pastoreada pelo pastor Otoniel. E trago um abraço do pastor Otoniel para esta igreja e para o pastor José Cilírio. E que a igreja receba o abraço do nosso pastor Otoniel. E nesta noite, eu confesso para a igreja que o Senhor, através deste tema, quando a irmã Esmelda me ligou e ela me fez o convite, eu não sei se a irmã percebeu que eu parei um pouco, né? E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: você não vai rejeitar este convite, porque eu tenho uma palavra para aquele lugar, para aquela igreja. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. E confesso para a igreja que para mim hoje estar aqui, eu quero dizer para vocês que Deus tem algo grandioso, uma palavra para o teu coração. Deus tem algo para a tua vida. Deus tem algo para este lugar. Porque eu quero te dizer nesta noite, já neste momento, que quão grande foi a batalha para que eu chegasse até aqui. E eu disse: Senhor, eu não vou rejeitar. Eu vou dizer sim para ti, porque é para o Senhor. Porque quantas vezes muitos rejeitam o chamado de Deus. Muitos estão em cavernas. Muitos estão com medo. E dizem não. Mas nesses últimos dias, Deus tem levantado homens e mulheres. Nesses últimos dias, Deus tem levantado jovens que não têm medo, que não dizem não para o ID do Senhor, para aquilo que Deus tem preparado e projetado para este tempo, para a minha vida e a tua vida. Aleluia! Que você nesta noite, quando nós entramos por esta porta, o Espírito Santo de Deus já tinha marcado um encontro comigo e contigo. Aleluia! Também me congrego numa congregação onde meu esposo, evangelista Chagas, também, num bairro de Demerval Lobão, dirige o trabalho. Há 7 anos nós estamos naquele campo, cooperando com o nosso pastor, ombreado com o nosso pastor. Mas eu quero dizer para vocês que não é fácil. Grandes são as lutas e as pelejas,
Mas o Senhor tem dado vitória quando nós nos posicionamos e dizemos sim para o Senhor. E o tema é um tema lindo, maravilhoso. E quando eu vi as jovens, as senhoras cantando, falando de Jesus, adorando ao Senhor, do poder do nosso Jesus. E aqui tem mulheres que Jesus escolheu para estar aqui hoje, para te dizer que Jesus está trabalhando. Jesus tem uma vida para você. Jesus tem vida para o teu ministério. Jesus veio dar vida com abundância. Jesus veio transformar. Jesus tem vida para ti, mulher, e vida com abundância nesta noite. Aleluia. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com a igreja, que vocês possam permanecer de pé, para nós lermos a palavra em reverência, a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João, vamos ler em João 10, versículo 10. Depois nós vamos ler em João capítulo 4. João 10, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos ler agora João 4, até o versículo do 1 a 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Glória a Deus. Pode sentar, glorificando ao Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu estava dizendo para a igreja, aceitei o convite. Senhor, não vou dizer não. E eu fiz um propósito com o Senhor. O Senhor, o Espírito Santo já direcionando. Porque o tema, a leitura da palavra, João 10, 10 diz: o ladrão veio a não ser roubar, a matar e a destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E eu disse: Jesus, eu sei que o Senhor vai estar lá naquele lugar e vai estar comigo. E eu disse: Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade. E eu entrei num propósito com o Senhor de 30 dias de jejum, do dia 1º de março até o dia 30 de março, que é hoje. Mas eu quero dizer para a igreja, e o jejum apresentando esta igreja, este ciclo de oração, este trabalho, o pastor desta igreja, esta palavra, mais 30 dias que eu pude contemplar o mover de Deus. E nesta última semana, foi uma semana que o Senhor fez grandes coisas, mas eu pude ver o inimigo tentando impedir. Não foi fácil, mas eu sabia do que Deus tinha, mas eu sabia do propósito de Deus. E quando eu comecei a orar e apresentar: Senhor, me dá a palavra, me dá a palavra, confirma no meu coração. E o Espírito Santo me fez eu viver a palavra que Ele me deu. Nesses 30 dias, o Senhor fez eu sentir, eu contemplar. Aleluia. E eu quero trazer aqui hoje para você a história de uma mulher. Uma mulher
que ela era rejeitada, de uma mulher que ela viveu frustrações, que ela vivia sozinha, sem expectativa. Mas uma mulher que foi a maior missionária daquela época em Samaria. O capítulo 4 do livro de João vai nos falar desta mulher, a mulher samaritana. Não tinha esperança para a vida daquela mulher. E o capítulo 4 vai nos tratar, iniciando de uma inquietação. Quando Jesus sabe que os fariseus começam a falar, a comentar, a comparar que Jesus batizava e fazia mais discípulos do que João. E ele observa naquela situação, a Bíblia diz que ele se retira, sai da Judeia e vai outra vez para a Galileia. Aqui a palavra de Deus, no início do capítulo, começa com a movimentação, uma inquietação, uma conversa. E Jesus vê aquilo, e Jesus disse: não, aqui não é ambiente mais para mim. O propósito que eu tenho é maior. O propósito, o alvo é maior. Jesus vê aquela conversa, vê aquela movimentação, vê a disputa, vê a comparação e se retira. E aqui no início eu já posso entender do que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. Vai ter momentos na minha vida e na tua vida que vai surgir situações, vai surgir conversas, vai surgir mesas que você vai ter que se retirar, porque o propósito de Deus na tua vida é maior, o alvo, o projeto que Deus tem na tua vida é maior, porque o Senhor não quer que nós não nos embaracemos com as coisas desta terra. Aleluia. E Jesus, quando vê a inquietação e os fariseus começarem a falar com aquele povo, que Jesus estava batizando mais do que João. Porém, a Bíblia diz que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. E Jesus sai da Judeia e vai outra vez para a Galileia. E aqui eu posso entender que Jesus não poderia perder tempo. E eu e você não podemos perder tempo para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus projetou para a tua vida. O inimigo muitas vezes ele cria situação, ele cria movimentação, para que você se embarace, para que você se distraia, para que você se entristeça. Mas Deus está dizendo nesta noite: olha para frente, começa a caminhar, porque o projeto é maior, o propósito é maior. Muitas vezes o inimigo tem tentado te distrair com conversas, palavras que têm te entristecido. Muitas vezes você tem ouvido e dito: não, eu vou parar, eu não vou mais reger, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais. O Senhor está dizendo: continua, prossegue, porque o Senhor está trabalhando nesta noite dizendo: eu vou te usar, eu tenho um projeto na tua vida. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Jesus sai e vai até uma cidade de Samaria chamada Sicar. E a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era necessário? A Bíblia diz que existia uma rixa, uma intriga entre judeus e samaritanos. Quando foi construído o templo em Jerusalém, os judeus disseram que lá que deveriam adorar. E os samaritanos
diziam que era no Monte Gerizim, em Samaria. E por isso a rixa, a intriga. Samaria era em direção a Galileia. Quem vinha da Judeia tinha que passar. Mas os judeus faziam outro percurso para não passar em Samaria, porque não queria olhar para a cara dos samaritanos, porque não queriam cumprimentar os samaritanos, porque eles diziam: não concordo com a atitude deles, não aceito a forma que eles pensam, a forma que eles agem, não combina comigo. Assim os judeus pensavam. E a Bíblia diz que eles faziam um trajeto por fora de Samaria, que era 3 vezes a distância maior do que passar por dentro de Samaria. E os judeus preferiam fazer esse trajeto. Mas Jesus, a palavra de Deus está dizendo, era ali necessário passar por Samaria. E eu imagino aqui Jesus indo de encontro com esta mulher. De Samaria, de Judeia para Samaria, aproximadamente 2 dias de pé. E eu posso imaginar que enquanto Jesus ia em direção àquela mulher, ela não sabia. Enquanto Jesus ia em direção ao encontro dela, o céu já estava se movimentando ao favor dela. Aleluia. Ela não sabia. Todos os dias ela ia pegar água. Todos os dias ela fazia o mesmo percurso. Pegava o cântaro, ia ao poço, pegava água, voltava para casa. Pegava o cântaro, ia ao poço, enchia de água e voltava para casa. E Jesus caminhando em direção a ela. O céu se movimentando ao favor dela. E eu posso entender que cada passo que Jesus dava em direção àquela mulher era uma frustração que ia caindo por terra. Era uma mágoa que ela tinha no coração que ia caindo por terra. Cada passo que Jesus dava em direção àquela mulher era depressão caindo por terra. Porque nenhum mal resiste à presença de Jesus. Depressão não resiste à presença de Jesus. Enfermidade não resiste à presença de Jesus. Aonde Jesus chega, a enfermidade tem que sair, demônio tem que sair, a contenda tem que sair. Onde Jesus chega, a fofoca tem que sair, o disse-me disse tem que sair. Cada passo que Jesus dava em direção àquela mulher, desprezada, apontada pela sociedade, Jesus, o que tem em Samaria? Por que passar em Samaria? Assim era como as pessoas viam aquela mulher, como viam Samaria, lugar rejeitado. Mas glória a Deus, porque Jesus não vê como o homem vê. Deus não me vê como o homem nos vê. Deus nos vê como verdadeiros adoradores. Podem dizer, você não é nada, você não vai chegar a lugar nenhum, mas Deus está dizendo aqui, eu te vejo como uma adoradora. Eu te vejo como um projeto que eu construí e vou usar nessa terra. Todo passo que Jesus dava em direção àquela mulher, obra maligna ia caindo por terra. Porque nenhuma obra maligna resiste à presença de Jesus. E a palavra de Deus que Jesus navega até Gadara.
E quando Jesus coloca os pés em Gadara, em terra, lá existe um homem, na cidade vem de encontro com ele, vivia há muito tempo possesso de demônios, aleluia, acorrentado, não usava roupa, porque nada podia segurar ele. Mas quando Jesus coloca o pé em terra, se diz a palavra de Deus, aquele homem vem correndo da cidade e se prostra aos pés de Jesus e diz: o que tens, Filho do Deus Altíssimo? Já vem nos incomodar? Porque quando Jesus chega, o inimigo, ele não resiste. Ele vai ter que sair, ele vai ter que se prostrar, ele vai ter que se dobrar. E o Senhor está dizendo nesta noite, neste lugar, aqui é do Senhor. Jesus é o dono desta obra. E o Senhor está dizendo nesta noite: vai ter que sair, vai ter que sair, porque projeto de Deus tem neste lugar. Vai florescer, vai ter vida, e vida com abundância. Recebe, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está curando. Enquanto você adora Ele, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela tem poder para operar na minha vida e na tua vida. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Jesus veio aqui nesta noite, Ele chegou na tua vida, chegou neste lugar. As trevas vão ter que sair. E cada passo que Jesus dava em encontro àquela mulher, a depressão estava dizendo assim: estou indo embora. Divórcio está indo embora. Quem vai ter que arrumar a mala é o inimigo. Jesus está entrando em casamento hoje aqui. Jesus está entrando, restaurando, dando vida, porque está saindo no nome de Jesus. Porque aquilo que Deus uniu, o inimigo não toca. Deus está entrando, os céus está se movimentando sobre este lugar. E Jesus: vou passar por Samaria. Lá tem alguém que é projeto meu. Lá tem alguém que está encarcerado e precisa ser liberto, porque eu vou usar. Ela era esquecida. Ela ia tirar água meio-dia. Eu posso imaginar a situação que aquela mulher vivia. As mulheres naquela época iam tirar água no poço pela manhã, com suas colegas, com suas irmãs. Não é assim? As irmãs vêm para a igreja, vamos. Mas aquela não, aquela lá tem que tirar água meio-dia, sol quente, aleluia. Porque não era nada na visão do homem. Mas eu já disse aqui, ainda bem que Deus não vê como o homem vê. Ele vê o teu coração. Ele vê o teu coração de adoradora, filha. Ele vê o teu coração que nas madrugadas chorando, os joelhos calejados marcados. Você não bota tapete nem travesseiro para não deixar marca, não. Pica a marca, Jesus, no joelho. Jesus vê. Aleluia. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus vai até Sicar. A fonte de Jacó está lá. E ao lado da fonte de Jesus está. Vem uma mulher de Samaria pegar água com seu cântaro todo dia. Todo dia. Aquela mulher, só eu posso imaginar como aquela mulher vivia. E ela vem cabisbaixa, um dia igual como todos os outros. Mas ela não imaginava que Jesus o Nazareno estava chegando na vida dela. Estava chegando. O Jesus Nazareno está chegando. Ele chegou na tua casa. Ai,
Recebe essa enfermidade hoje, vai sair. Ai, recebe. O Senhor, você vai dormir tranquilo, vai dormir tranquila. A partir de hoje o céu se movimentou há dias pela tua vida. Você não imagina do trabalhar de Deus, que o céu estava se movimentando a teu favor. E Jesus, quando aquela mulher vê, já nota algo diferente. Tem algo errado aqui. Está diferente do que eu tenho costume de ver. E esse homem, e ainda mais um judeu, os judeus não vão com a minha cara. Aqui na minha cidade, aqui nesse lugar, ninguém também não vai com a minha cara, ainda mais judeu. Ninguém quer saber de mim, ninguém fala comigo. Já estou até acostumada. Tem situações que a gente pensa até assim, não, já estou acostumada, eu sei que não vai ter mudança. Jesus chegou. Para você que disse que não tinha jeito, que não tinha mudança, que era a mesma coisa, a mesma missa todo dia a mesma coisa se repetia, tem novidade para ti, tem vida nova com abundância para ti. Recebe de Deus nesta noite, porque o Senhor veio mudar a história e a situação. E aquele cenário diferente, ela não estava entendendo nada. Mas o que é que está acontecendo aqui nesse lugar? Está diferente. E ela chegou ali. E Jesus começa um diálogo. Porque Jesus veio desfazer as diferenças. Quebrar as diferenças. Porque para Deus não existe ninguém maior e nem melhor. Não existe ninguém bonitinho, bonito e nem pequenininho. Todos nós somos iguais para Deus. Aleluia. Começa um diálogo de Jesus e diz assim: dai-me de beber. Porque a Bíblia diz que os discípulos de Jesus tinham ido comprar comida. Aleluia. Quero te dizer já nesta noite, vai acontecer situações. E acontece que Jesus começa a mexer e tirar pessoas. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, porque um particular contigo. Muitas vezes nós não entendemos. Quando Deus mexe no cenário, quando Deus mexe no lugar, e você começa a dizer: o que está acontecendo? Não estou entendendo o que está acontecendo, está tudo diferente. Deus, Ele mexe, mas não é para te constranger, não é para te confrontar, é para te dar vitória, é para levantar, é para capacitar, é para habilitar e é para te usar. Aleluia. Ai, amaraga sobre aramahai. Ai, Jesus. Começa um diálogo com aquela mulher. E ela diz: como pode? Tu sendo um judeu pede de beber a minha água, me pede água, que sou samaritana. Porque a rixa era tão grande, o despeito era tão grande. Ela lá, não quero nem ver, vou cortar caminho. Vai para a igreja lá pela outra rua, nós vamos lá pela outra, que quando eu deixar ela entrar primeiro, sentar lá, eu sento lá, para não sentar perto. A rixa. Mas Jesus criou um diálogo com aquela mulher. E ela estava tão amargurada, cabisbaixa, sem esperança, sem expectativa. E Jesus disse para ela: se tu soubesses quem te pede água, tu pediria, eu te daria água viva. Aleluia. E ela diz: mas como? Tu não tem balde, o poço é fundo. Eu tenho os equipamentos, mas tu não tem. Ela limitou Jesus. Ela mediu Jesus a um balde, a um poço. Ela calculou, diminuindo Jesus. Mas ela não imaginava que estava ali a fonte da vida, que ia jorrar do seu interior.
Jesus via ela como uma missionária. Naqueles últimos dias, naquela época, levantou aquela mulher, via ela como uma adoradora, naquele lugar, em Samaria. E eu quero trazer para você aqui, as pessoas viam Davi como um menino que cuidava de ovelhas, mas Deus via ele como o rei de Israel. As pessoas viam Saulo como perseguidor da igreja, mas Deus via ele como um vaso escolhido. E Deus, aquela mulher carregando aquele cântaro, e o Senhor dizia, olhava para ela e dizia: tu és vaso escolhido para a minha obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Jesus dialogava com ela, e ela ia falando com Jesus, eu posso entender que as barreiras da separação, da divisão, iam sendo derrubadas tijolinho por tijolinho. E quando Jesus lançava uma palavra, ela rebatia. Jesus falava, ela rebatia. Quando Jesus perguntava, quando Jesus falava: dai-me de beber. Se tu soubesse quem te pede água. Eu sou a fonte. Ele está dizendo: eu sou a fonte, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Eu ressuscito, eu mudo o cenário, eu mudo o quadro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando aqui neste lugar com mulheres, que o Senhor está levantando como vaso escolhido, em regeneração. Quando eu entrei, nunca vim aqui, foi a primeira vez. Na entrada desta cidade eu observei algo. Uma estátua bem grande, né? E no nome, seja bem-vindo à regeneração, tem um nome que depois eu cheguei aqui, eu fui perguntar para o pastor o que significava. Aleluia. Mas aqui em regeneração, assim como Jesus foi lá em Samaria, olhou para Samaria, pode ser até desprezada, rejeitada. A terra, eu não entendi aquele nome. Mas Jesus está dizendo, Jesus está neste lugar. Aleluia. E eu quero dizer para você que essa semana passamos por momentos difíceis. Aconteceram muitas coisas. Pensei até ligar para a irmã, não vai dar. Porque eu gripei e a gripe muito forte. E eu não entendi aquilo. Fui fazer um exame para saber se era Covid e não deu Covid. Muito mal mesmo. E já chegando perto, e eu disse: Senhor, o que é isso? Tive que viajar. Passei 2 dias viajando. A situação piorou. Mas eu pude contemplar a face de Deus. E o Senhor falando comigo através desta palavra. E o mover que o Senhor fez no mundo espiritual, ao favor deste lugar, ao favor da minha vida, foi sobrenatural. E Deus está se movimentando hoje aqui. O Espírito Santo de Deus está se movimentando aqui, ao teu favor. E continua o diálogo. E Jesus diz para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E ela disse assim: Senhor, onde tem desta água? Me dá para que eu não possa vir aqui mais tirar. Ela não queria mais voltar naquele lugar. Ela queria se isolar, ela queria se esconder.
Ela não queria ter que sair de casa meio-dia. Aquele mesmo horário todos os dias, aquela mesma situação que se repetia, aquele cenário que se repetia, aquela luta que se repetia, aquele ciclo que se repetia todas as vezes. Você vence uma luta e vai levantar outra no mesmo lugar. Senhor, não vou vencer essa luta não. Senhor, está se repetindo a mesma coisa, algo que se repetia na vida dela, ela não queria mais. Mas ela não sabia que Jesus já estava ali para entregar para ela a vitória dela, aquilo que ela clamava, aquilo que ela achava que não tinha mais jeito. Jesus estava ali entregando para ela, dizendo: eu estou fazendo. Hoje eu cheguei na tua casa, hoje eu cheguei no teu casamento, hoje eu cheguei no teu ministério, hoje eu cheguei para te dar vitória. E ela diz assim: Jesus, me dá dessa água. E Jesus disse, tocou lá na ferida: vai, chama o teu marido e vem cá. Porque muitas vezes Jesus, ele vai permitir aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, aquilo que te entristeceu, e você queria fugir, você não queria mais sentir aquela dor, aquela situação. Jesus vai causar aquele mesmo problema para te curar, para te sarar, para me curar. Porque Jesus trabalha desse jeito, porque Ele veio para confundir. Jesus não deve satisfação para ninguém da forma que Ele trabalha. Está doendo, mas prossegue. Existe o processo de Deus. É para cura, é para dar vida, não é para te matar. É Jesus trabalhando, pecando na ferida, dizendo: eu estou botando bálsamo, estou mexendo aqui, mas eu estou botando unguento, eu estou botando o Espírito Santo aqui. Vai ter paz no teu coração, vai ter paz na tua casa. Aleluia, Jesus. Tem vida chegando, tem abundância de vida chegando, a saúde está chegando na tua casa, no teu trabalho. Aleluia. E eu já estou finalizando. Aleluia. E o Jesus disse: vai lá buscar teu marido, vem cá. Ela disse: não tenho marido, Senhor. E Jesus disse: disseste bem, tu tiveste 5 e o que tu tem não é teu. Porque Jesus é sim, sim, não, não. Com Deus é sim, sim, não, não. Disseste a verdade. Aleluia. E eu peço que a igreja fique de pé. Aleluia. Jesus mexeu na ferida dela para curar ela. Está doendo, mas entenda o que Deus está te dizendo aqui nessa noite. Jesus está sarando, Jesus está mexendo. O samaritana estava lá desprezada, estava lá abandonada, achando que ninguém estava vendo ela, mas o céu estava vendo ela. Tem mulheres aqui que o céu te contempla, filha. O céu está te contemplando. O céu está dizendo, Jesus está dizendo para você nesta noite: eu estou trazendo vida, vida com abundância para ti. O Senhor está trazendo vida com abundância neste lugar. O inimigo vai ter que bater em retirada. Jesus Cristo entra numa cidade chamada Naim, e ele dá de encontro com um cortejo, uma mãe que vai sepultar o seu único filho. Lá tinha choro, tristeza, não tinha mais esperança na vida daquela mãe, porque o inimigo estava dizendo: eu vou sepultar. Mas Deus está dizendo: hoje eu estou chegando com vida, estou ressuscitando aquilo que diziam que estava morto. Jesus chega e dá vida com abundância. Jesus está dizendo: estou fechando a sepultura
não vai ter choro, não vai ter velório, vai ter festa no céu, porque Jesus vai trazer aquele que está lá fora. Assim te diz o Senhor. As tuas lágrimas o Senhor contemplou. Jesus está trabalhando aqui. Abre o teu coração, porque você não vai sair da mesma forma que entrou. Aquela mulher, a palavra do Senhor diz que ela foi anunciar tudo aquilo que Jesus falou da vida dela, e ela trouxe muitas pessoas para ouvir Jesus. Ela trouxe para Jesus. Jesus levantou ela como uma missionária. Jesus levantou ela como um vaso escolhido. Jesus entregou vida com abundância para aquela mulher.